Qual é o propósito da aula? É pegar esses conceitos clássicos do Marx, né, como classe social, alienação, exploração, mais-valia, globalização, comunismo, né? E a partir desses conceitos tentar entender nossa sociedade. Ou seja, esses conceitos seriam, portanto, uma espécie de lupa, né? Ou de um microscópio, que a partir dele nós vamos tentar fazer uma leitura da sociedade contemporânea, né? Ou seja, o Marx pensou esses conceitos dentro da lógica do capitalismo industrial. Mas como esses conceitos, então, podem funcionar para pensar a nossa lógica atual, né? É uma lógica de uma conexão em rede, de uma sociedade em rede. Então, esse é o ponto de partida para o Marx. Isso é muito importante para o Marx. Entender que toda a sociedade ela é condicionada pelo modo como o homem se organiza para trabalhar. E como é que o homem se organiza para trabalhar? Por um lado, tem aqueles que detêm os meios de produção, né? Que detêm o maquinário, que detêm a tecnologia, e, por outro lado, aqueles que não detêm. Os que detêm esses meios de produção são a classe dominante. Os que não detêm são a classe dominada. Então, classe dominante e classe dominada. A história da sociedade, segundo Marx, então, pode ser contada exatamente pela essa relação entre a classe dominante e a classe dominada. Em um determinado momento dessa nossa constituição social, que é a capitalista, no cerne dessa própria constituição social, vai gerar uma antítese, né? Vocês lembram a história? Toda formação, dentro dela, vai gerar sua própria contradição, né? Como é a história do Francis Gleason, lá que a gente falou, né? Então, para ele, dentro da própria estrutura capitalista, ia se gerar uma antítese, né? Que é uma problematização, né? Uma crise no qual ia gerar uma outra constituição. O fluxo de transformação social para o Marx, o fluxo histórico, né, se dá nessa relação entre tese, antítese e síntese, e que é fundamentada pelo modo como o homem se organiza para trabalhar. O capital tem a ver, sobretudo, com a capacidade de produzir lucro. E como se produz lucro? A partir da mercadoria. Então, capital só funciona quando tem lucro. E o que é que faz para obter lucro? Venda de mercadoria. E o que é a mercadoria? É aquilo que está no mercado. É aquilo que está sendo trocado, né? Uma coisa se torna mercadoria quando tem o que o Marx chama de valor de troca, né? O que é o valor de troca? Por exemplo, eu vou comprar aqui uma garrafa d'água. Essa garrafa d'água aqui, ela tem um valor de uso e um valor de troca. O que é o valor de uso? O valor de uso é o valor exatamente de matar minha sede, né? Eu estou ali morrendo de sede, aí, ó. Vá, toma água. É o valor de uso. Qual é o valor de troca? O valor de troca é, eu posso trocar essa água por quê no mercado? Quanto é que ela vale em relação aos outros produtos? Então, o valor de uso é o valor que a mercadoria tem em si mesma. E o valor de troca é aquilo que ela tem em relação a outras mercadorias, né? Então, esse aqui tem um valor de uso. Mas será que o cara vai trocar uma garrafa d'água por um colar de diamantes? Será que ele consegue trocar? Não, porque o colar de diamantes tem um valor de troca muito maior do que uma garrafa d'água. E esse valor de troca, eles são produzidos socialmente. É a ideia de que o capitalismo ele produz necessidade. O celular hoje em dia é uma necessidade. Ninguém hoje consegue viver sem celular, né? Ele tem o valor de uso dele, que é o valor de você ligar, de você falar no seu celular, como ele tem o seu valor de troca, né? Qual é a diferença de um Samsung para um celular da Apple? Os dois têm o mesmo valor de uso. Você consegue ligar,
você consegue receber, né, você bate foto. Só que o fato de você ter uma maçãzinha num e não ter na outra, faz com que tenha muito mais valor de troca do que o outro. Né? Isso aí é que o Marx vai chamar de fetiche da mercadoria. Né? Que essa mercadoria ela adquire esse caráter sedutor. Né? Que depois o Pierre Bourdieu vai falar, produz até uma distinção social. Né? Agora, dentro da lógica do capitalismo, você não se diferencia mais pelo aquilo que você é, mas muito mais pelo aquilo que você pode consumir e que você parece ser. Né? O Guy Debord, que é outro marxista, escreveu A Sociedade do Espetáculo, ele vai tratar muito desse assunto, né? De que a sociedade do espetáculo, o parecer é mais importante do que ser. E isso tem tudo a ver com o fetiche. Então, uma das críticas do Marx é que o capitalismo ele vai privilegiar, então, essa ideia do ter ser mais importante do que o ser. E isso é uma necessidade que é construída historicamente. Nós falamos que o capitalismo tem a ver, e ele se fundamenta, e ele persiste quando tem lucro, e que o lucro ele é produzido a partir da venda das mercadorias, e que a mercadoria, portanto, tem um valor de uso, tem um valor de troca, e que esse valor de troca está conectado com a lógica do fetiche, e que essa lógica do fetiche ela é produzida socialmente, historicamente. Nossas necessidades e nossos fetiches são produzidos socialmente. Nós temos o fetiche do celular de última geração da Apple. Nós temos o fetiche de andar com uma determinada blusa, que é de uma determinada marca, porque é mais cara. E isso vai me fazer melhor do que os outros, né? É a distinção pelo ter. Né? Outro aspecto importante no capitalismo é que o trabalho vira mercadoria. Né? O trabalho vira mercadoria. Ou seja, você está vendendo a sua força de trabalho. Mercadoria significa o quê? Aquilo que vai ser trocado. Então, você vai dar a sua força de trabalho e vai receber dinheiro em troca. Né? Tem uma história que a gente pode entender bem isso, que é o salário, né, que você recebe em troca. Lá em Fortaleza, tem um local chamado Cabaré da Leila, né, que eu não sei se ainda tem, era uma história que meu pai contava. Mas antes de contar essa história, é preciso fazer uma introdução. Que a primeira introdução é o respeito ao trabalho das mulheres da vida, né? Que realmente é um trabalho muito difícil, mas que me lembrou exatamente por isso, porque é um trabalho de exploração muito grande e que nos lembra essa lógica capitalista. Né? Nesse Cabaré da Leila, as profissionais, elas tinham carteira assinada. Ela tem 10 clientes, né? Ela está vendendo o quê? O trabalho dela. Certo? Então, se ela tem 10 clientes, o cara ganha quanto? 5 mil conto, né? Cada um é 500, ela tem 10 clientes, 5 mil, 10%. Certo? Então, desses 5 mil, ela fica com 500. Certo? Então, o que é isso? Ela vendeu a força de trabalho dela, essa força de trabalho dela gerou um montante de quanto? 5 mil. Só que o cara paga para ela quanto? 500, que é o salário. 4.500 é o que o Marx chama de mais-valia. É o que o capitalista obtém, né? É aquilo que o trabalhador trabalha de graça para o capitalista. Quer dizer, o primeiro é o que ela ganha, os outros 9, toda ela trabalha para o capitalista. É a parte que o trabalhador trabalha sem receber por isso. Porque o salário ele deve ser o necessário para que o trabalhador consiga se alimentar e continuar trabalhando. Sempre vai ter uma parte que ele está trabalhando justamente só para o capitalista. É por isso que é um sistema de exploração. Você valoriza uma mercadoria, né? E essa valorização da mercadoria não fica para você. Fica para o capitalista.
Que no caso do cara é o dono do cabaré, então é o dono da infraestrutura. É por isso que a lógica do capitalismo está sempre produzindo lucro. Porque ele está sempre produzindo mais exploração, produzindo mais valia. A partir do momento que o capitalista não consegue explorar mais valia, não consegue extrair mais lucro, o capitalismo entra em crise. No capitalismo existe o que chama de exército de reserva. Por quê? Porque o trabalho também vira mercadoria. Qual é a lógica da mercadoria? Oferta e procura. Se tem muita gente querendo 2 vagas no emprego, o cara fala assim, não, rapaz, eu vou dar um salário só. Não quer não? Tem um monte aí esperando. Entendeu? Então, esse fato de ter um exército de reserva, ou seja, muita gente querendo trabalhar num determinado emprego, faz com que os preços despenquem. Faz com que o salário despenque. E logo o capitalista consegue obter mais lucro. Né? Então, há toda uma conexão. Lucro. Se consegue lucro a partir da venda de mercadorias. Essas mercadorias, elas satisfazem a nossa necessidade e essa necessidade é produzida socialmente. No capitalismo, o trabalho, ele vira mercadoria. Né? Então, ele valoriza essa mercadoria. Né? Então, você vende o seu trabalho e, em troca, você recebe um salário. Né? A relação, né, entre aquilo que você produz e aquilo que você ganha, dessa relação deriva mais valia. É aquilo que o capitalista ganha com aquilo que você trabalhou. É o seu trabalho, por assim dizer, de graça. E é isso que caracteriza a exploração do modelo capitalista. Né? A gente tem aí conectado esses conceitos principais.